Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 15 de junho já. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, não tem problema, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. A gente sempre inicia o nosso programa aqui lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora também te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas e as próprias consultas da tua casa, na segurança da tua casa, através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, isso aqui se aproxima de você. E vamos abrindo também aqui o jornal nas nossas manhãs, abrindo o tradicionalíssimo jornal do nosso estado, Gazeta de Alagoas, conferindo os principais destaques da manhã de hoje. A gente confere também já aí na sua tela, governador volta a participar de ato com aglomeração no interior. Pirotecnia na pandemia. Deputados e população criticam a operação do governo de Alagoas na Praia do Francês. 78 gestantes tiveram síndrome respiratória grave e 5 morreram durante a pandemia aqui no estado. Mais destaques a gente vai acompanhando aqui. Sobe, por favor, Josiel, para a gente ver os destaques de baixo. Obrigada. O número de casos cresce 36% e o de óbitos 17% aqui no nosso estado. Maceió recebe 38 pacientes com Covid vindos do interior. Mesa da Câmara faz cortes e gastos caem quase 2 milhões. Ação de Collor garante restauração da igreja em Marechal Deodoro. A gente vai vendo outros destaques também. Padarias são interditadas pela Vigilância Sanitária aqui na nossa capital. Emoal lança campanha para atrair mais doadores e CSA busca a primeira vitória contra Guarani. CRB visita Goiás. Mais destaques a respeito do esporte. Você vai seguindo então aqui na nossa programação com Viderlan Araújo, logo mais no canal Esporte, às 11h30. E olha só, preço médio da gasolina em Alagoas é o 4º maior do Nordeste e a gente bem sabe o que é isso, tem sentido muito bem isso na pele, não é verdade? E olha só, a gente agora vai conferindo uma matéria de Fernando Palmeira que fala sobre empregos para jovem. A gente vê agora. Em tempos de crise, a nossa juventude se ressente de oportunidades de trabalho. Estudo, trabalho são as tônicas e a Prefeitura Municipal de Maceió, preocupada com a ocupação da mão de obra desses jovens, está aí com a grande oportunidade e atenção para você jovem, para você pai, para você mãe, para orientar a meninada aí, olha, hashtag Emprega Jovem Maceió. É um programa importantíssimo para a ocupação da mão de obra da nossa juventude, estudiosa, trabalhadora, e é com Rodolfo Barros, secretário adjunto da Juventude de Maceió, que a gente traz todas as informações e esse convite especial para ocupar a mão da nossa juventude. Muito bom dia, a gente está lançando hoje o programa Emprega Jovem MCZ, a Prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria Adjunta de Juventude, Secretaria de Governo. Nós estamos unindo esforços para contribuir com a capacitação profissional da juventude. A juventude que nesse momento de pandemia, a gente sabe, vive um momento de ociosidade e precisa de oportunidade, precisa de capacitação. Faixa etária de 18 a 24 anos, ensino fundamental completo, poderão se inserir nesse programa. Como fazer, quais os passos, os primeiros passos ou passo a passo para a inscrição e chegar a essa oportunidade. Exatamente, né? Vale ressaltar que essa é uma parceria da Secretaria de Juventude com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, que está ofertando 50 vagas de cursos profissionalizantes nas áreas de auxiliar administrativo e também de almoxarife. Os jovens de 18 a 24 anos que cumprem os requisitos podem se inscrever acessando um link que nós já disponibilizamos nas páginas oficiais da Prefeitura, que é o bit.ly/Emprega Jovem MCZ. bit.ly, o LY, /Emprega Jovem MCZ. E tem um telefone para contato também, em caso de dúvidas,
entrar em contato com a Secretaria de Juventude e será atendido e sanada todas as dúvidas. É o 3312 5813. 3312 5813. Vamos falar de número de vagas e para quais as áreas. Excelente. O número de vagas são 50 que estão sendo ofertadas nesse primeiro passo do programa. O programa vai ter continuidade. Nesse primeiro momento, nós ofertamos, em parceria com o Senai, 50 vagas para os jovens, como a gente já falou, de 18 a 24 anos, com ensino fundamental completo, pelo menos, e que possam, de alguma maneira, participar, se inscrever voluntariamente. Lembrando que o curso será completamente gratuito e está sendo oferecido pela Secretaria de Juventude de Maceió. É bom orientar que as inscrições começam nesse dia 11 e vão até o dia 25 desse mês de junho. Exatamente, as inscrições se iniciam hoje, já há muitas inscrições chegando desde o início da manhã de hoje. E lembrando que no dia 25 de junho se encerra o prazo de inscrições para a primeira fase do programa. Esses inscritos passarão por uma seleção pela equipe da Secretaria de Juventude e os 50 selecionados finais serão anunciados e poderão ganhar esse curso, e ganharão o curso gratuitamente para participar dessa capacitação profissional. O resultado final vai estar disponibilizado por edital no dia 15 de julho? Exatamente, dia 15 de julho. Então fique à vontade para dizer mais, orientar da melhor maneira possível os canais para que a nossa juventude aproveite ao máximo esse belíssimo e importantíssimo programa da Prefeitura Municipal de Maceió, Emprega Jovem MCZ. Exatamente. Você jovem que está nos assistindo nesse momento, acompanhando o trabalho, o esforço da Prefeitura de Maceió em dar oportunidade, sobretudo nesse momento de pandemia. A capacitação profissional tem sido o que nós temos nos esforçado aqui diariamente para proporcionar à nossa juventude, entendendo que os caminhos da empregabilidade, da geração de renda também é um desafio. Isso, inclusive, é pauta do plano de governo do prefeito JHC e nós estamos executando. Se você quiser fazer parte, entra, acessa as redes sociais da Prefeitura de Maceió, acessa o link que está disponível, bit.ly/empregajovemmcz, entre em contato com a gente por telefone, a Secretaria de Juventude está disponível e esse programa é para você. Cabeça do desocupado, oficina do diabo, como bem diz o nosso povo. E a nossa juventude, independentemente do momento difícil de crise, deve estar sim, se preocupando, se ocupando, se preparando para enfrentar os mercados e depois da tempestade passar, está aí, assegurado no mercado de trabalho. Parabéns à Prefeitura Municipal de Maceió, parabéns à nossa juventude por essa grande oportunidade. Aqui da Prefeitura de Maceió, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. Falando sobre boa oportunidade para os jovens, agora a gente continua falando sobre os jovens, mas dessa vez sobre a necessidade de proteção dos nossos jovens, certo? A gente vai conversar hoje no nosso quadro Penal News sobre exploração sexual infantil. E a gente já recebendo aqui no nosso estúdio Bruno Calado. Bruno, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. É um tema que, infelizmente, principalmente nessa pandemia, a gente tem sido muito recorrente, né? A gente, infelizmente, tem visto muitos casos de exploração sexual infantil. E aí eu queria iniciar a nossa conversa hoje exatamente te perguntando o que de fato é a exploração sexual infantil. Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma terça-feira, mais um prazer que tenho estar aqui com todos vocês, telespectadores. Hoje um dia de muita chuva, congestionamento intenso, né, Paulane? Basta chover e Maceió para. Né? Fica o trânsito estagnado, mas aqui estamos, graças a Deus chegamos no horário certo para falarmos sobre esse tema, o tema de exploração sexual infantil, um tema pesado, um tema duro de se comentar, duro de se falar e duro de se ouvir, né? Mas bastante necessário até para arrumarmos meios de prevenção e de combate a esse tipo de delito. Né? No Brasil, Paulano, infelizmente temos dados de mais de 500 mil casos por ano de exploração sexual infantil. E esses 500 mil casos que são dados como estatística não condiz ainda com a realidade, porque há o que chamamos de cifra negra, certo? Cifra negra é justamente quando o crime acontece, o delito acontece, mas não é levado à autoridade policial, à autoridade judicial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, de modo que não compõe os dados, não compõe as estatísticas, certo? Então, 500 mil casos de exploração sexual em média por ano são casos que são divulgados, são casos que chegam até as autoridades. E os que não chegam, né? Então, pelo menos o dobro aí
desses casos acontecem e ficam ali à surdina, ficam ali abafados, ficam ali com medo e receio da própria vítima de levar à autoridade judicial. Então é um absurdo, é um número muito elevado, muito alto, é um descaso muito grande. E para conceituarmos o que significa a exploração infantil, basta lembrar do seguinte fato: é qualquer ato praticado pela pessoa que deseja satisfazer a sua lascívia, deseja satisfazer a sua vontade sexual com crianças ou adolescentes. Ou até mesmo, o que é mais comum, usar de crianças e adolescentes, Polani, para a exploração sexual infantil, para fins de prostituição, para fins de pornografia infantil e, através de meios mercadológicos, comercializar aquela criança e aquele adolescente, ou aquela adolescente, ou aquele adolescente, para fins de exploração sexual. Bruno, e como um crime dessa natureza pode, de fato, ser constatado? Olha, Polani, chegamos em diversos ambientes, né, onde há indícios, né? Chegamos em rodovias, em semáforos. Temos aqui um semáforo onde há várias crianças, né, ali limpando vidros de carros, né, pedindo algum dinheiro, alguma esmola para os carros que ali param naqueles semáforos. Eu já cheguei a presenciar, inclusive, né, pessoas com fins maliciosos baixarem o vidro e dar um dinheiro para uma criança daquela, para um adolescente daquela, ficar com outros olhares, com olhares para fins sexuais, com intenções sexuais para aquelas crianças ou aqueles adolescentes, que ali se vestem da maneira que lhes são proporcionadas as vestimentas. São doações que lhes são feitas, não tem uma condição de estar ali agasalhado. Hoje, em um dia de chuva, podemos perceber que temos ali crianças ou adolescentes com roupas curtas, pouco trajadas, pouco agasalhadas, mas não por opção, né? Não é por falta de opção, é por falta de condições para se manter agasalhado, se manter ali com um casaco, com uma vestimenta de frio, bem calçado, bem trajado. Então, isso aí acaba, para fins maliciosos, levando pessoas com más intenções a cometer tipos de exploração sexual como esse. Então, o ambiente, a vítima, certo? Pessoas que circundam ali aquelas crianças ou aqueles adolescentes levam fins de indícios para a constatação de uma exploração sexual, certo? Ou para fins de satisfação de própria lascívia, né? de próprio desejo sexual, ou para fins de comercialização sexual. Qual a análise criminológica sobre situações como essa, Bruno? Olha, Porlane, quando falamos de análise criminológica, nos atentamos justamente à vítima, ao criminoso e ao crime. Ao crime, já fora falado, é um crime de exploração sexual infantil, quando são praticados atos dessa natureza para fins de satisfação de lascívia própria ou para fins de exploração sexual, de prostituição, de pornografia infantil. Há pessoas que comercializam pornografia infantil, há vendedores e compradores de pornografia infantil. É um absurdo, né? Mas, infelizmente, temos crimes dessa maneira. E, muitas vezes, quando exploradores são presos, em flagrante delito, a principal tese defensiva de um explorador sexual como esse é imputar à própria criança ou à própria adolescente a culpa exclusiva daquela criança ou adolescente. A opção, o livre consentimento, a livre espontânea vontade de estar ali se comercializando, de estar ali se prostituindo, né? Temos um crime afamado, que é o crime de rufianismo, né? O rufião é o vulgo cafetão, né? Então, se usar de prostituição alheia para fins lucrativos já é crime. Você imagine a gravidade, como a gravidade aumenta quando essa exploração sexual, quando essa prostituição alheia para fins lucrativos se dá através de crianças e adolescentes. Então, para vocês que constatam, que vierem a constatar crimes, indícios, suspeitas de exploração sexual infantil, há o Disque Denúncia, que é através do número 100, né, e lá são ouvidas denúncias em anonimato, garantido o anonimato, para que denúncias de exploração sexual infantil sejam feitas. Olha só, que interessante que o Bruno citou, né? Ele cita que geralmente essas pessoas, os exploradores, né, sexuais infantis, eles geralmente põem a culpa na criança, na vítima, não é isso, Bruno? Exatamente.
Exatamente, gente. O quanto que isso é grave, o quanto que os pais precisam estar atentos para que situações como estas não aconteçam, quanto que é preciso essa conversa, esse diálogo e, sobretudo, a informação devida que precisa sim levar da criança. Quando a gente fala, eu acho interessante a gente conversar sobre isso, né, Bruno? Porque quando a gente geralmente fala sobre conversar sobre sexualidade com as crianças, muita gente olha de olho torto para a gente. Mas como que a gente vai explicar a uma criança que ela está sendo abusada sexualmente se ela não entende aquilo que está acontecendo? Existe uma forma de abordagem diferente para cada criança, para cada faixa etária, e é preciso, muito necessário que esse tipo de conversa seja tido com crianças. E, sobretudo, a criança se veste, como você bem citou aí, né? A criança está com vestes pequenas. É o mesmo caso que a gente utiliza para as mulheres. As crianças vão se vestir da forma que ela quiser. Isso não significa dizer que a pessoa, que o abusador vai ter o direito de abusar daquela criança ou daquela mulher por conta disso, né, Bruno? Com certeza. Onde esse crime é previsto, Bruno? Antes de falar da previsão, Polani, foi muito bem falada, essa observação foi muito bem feita. Há casos que ficamos ainda mais chocados, que há a anuência dos pais, né? A miséria, a pobreza é motivo, às vezes, ensejador para a exploração sexual infantil, para a prostituição infantil. Então, muitas vezes, aquela criança que passa por dificuldades, tormentos dentro de uma casa, família desunida, pais brigando, muitas vezes o pai alcoólatra, a mãe drogada, falta comida para seus irmãos. Então, aquela adolescente de 16 anos vai lá e, para fim de sustentar a sua casa, sustentar a sua residência, vai lá e começa a se prostituir em beira de estrada, em rodoviárias, em semáforos, certo? Procuram esses aliciadores, esses exploradores para se venderem, a fim de resgatar alguma pecúnia, algum dinheiro para sustentar suas residências. Então, é muito perigoso, inclusive, essa anuência dos pais. Primeiro, a educação para que isso jamais aconteça. E, se vier a acontecer, que seja combatido de imediato, né? A previsão desse crime, Polani, é trazido pela Lei 8069 de 90, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê crimes dessa natureza, aliciar crianças e adolescentes, se aproveitar de prostituição de crianças e adolescentes, vender, comercializar, comprar pornografia infantil, certo? Então, a lei prevê todos esses delitos, certo? Todos esses núcleos do tipo. Há uma previsão legal que pode gerar crimes com penas superiores a 10 anos. Pois é, né? A gente só vale a gente lembrar também que essa não é uma realidade, né, Bruno, apenas das pessoas que vivem em situações mais vulneráveis, né? Com certeza. Infelizmente, a exploração sexual infantil acontece também em outras classes sociais. A gente precisa estar sempre de olho, não é isso? Com certeza. A classe de moda, Polani, é muito mal falada, certo? No que tange a essa questão de exploração sexual infantil, né? Que para galgar degraus de fama, degraus da moda, muitas crianças se submetem coercitivamente a uma exploração, a uma prostituição infantil, né? Então, é um ramo muito perigoso também, que deve haver a presença mais eficaz e mais decisiva dos pais. Com certeza. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Eu que agradeço. Até a próxima terça. Um abraço de cada um. Até lá. E olha só, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para você aqui ao longo do nosso TV Mar News. É já já.